Olá, pessoal, tudo bem? Hoje vamos tratar sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, utilizando uma ferramenta que é o Notebook LM disponibilizado pelo Google. Por ser inteligência artificial, eu sempre peço o cuidado, porque podem ocorrer algumas falhas. Já é possível ocorrer falhas com seres humanos, imagine quando a gente usa ferramentas assim que elas ainda estão na forma experimental. Eu gostei muito, encontrei uma ou outra falha pequena de vez em quando, mas coisa mínima. Mas é sempre esta atenção: leia primeiro o conteúdo da lei para depois vir trabalhar com este conteúdo. Então vamos lá. De objeto de tutela a sujeito de direitos. Antes, o que tratava a doutrina? Situação irregular, ou seja, a visão anterior ao ECA focava em menores. A lei se aplicava apenas a criança e adolescente considerados carentes, abandonados ou infratores. O Estado atuava de forma tutelar e, por vezes, punitiva, sem reconhecer a universalidade dos direitos. Depois que entrou em vigor o ECA, Doutrina de Proteção Integral. Então, a visão inaugurada pelo ECA, aplicável a todas as crianças e adolescentes sem distinção. Reconhece crianças e adolescentes como sujeitos de direitos e pessoas em condição peculiaridade de desenvolvimento. O foco passa a ser a garantia de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana. Os dois pilares inegociáveis do ECA: proteção integral. Esta lei dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente, assegurando-lhes o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social em condições de liberdade e de dignidade. Prioridade absoluta. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos. A garantia de prioridade compreende primazia de receber proteção e socorro, precedência de atendimento nos serviços públicos, preferência na formulação de políticas sociais, destinação privilegiada de recursos públicos. Um dever compartilhado. A efetivação dos direitos de criança e de adolescentes é uma responsabilidade conjunta articulada conforme definido no artigo 4º do Estatuto. Nenhum dos elos pode falhar. Quais são? Sociedade e comunidade. O dever de zelar pela dignidade, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento ou constrangedor. A família, dever de sustento, guarda, educação e, fundamentalmente, convivência e assistência afetiva. O poder público, responsável pela formulação de políticas sociais e pela destinação de recursos que garantam os direitos na prática. Cuidado desde o início da jornada, do direito à vida e à saúde. Gestante, acesso a atendimento pré-natal, nutrição adequada, atenção humanizada e assistência psicológica. No parto, direito ao acompanhante e a um parto natural, cuidadoso. Pós-parto, apoio ao aleitamento materno, alojamento conjunto no hospital, recém-nascido. Obrigatoriedade de exames como o teste do pezinho disponibilizados pelo SUS. A inviolabilidade da pessoa em desenvolvimento, do direito à liberdade, ao respeito e à dignidade. Liberdade compreende o direito de ir e vir e de ter opinião, expressão de crença e de brincar, praticar esportes e divertir-se. Respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral, abrangendo a preservação da imagem, identidade e autonomia. Dignidade é dever de todos protegê-los de tratamento desumano ou constrangedor. Lei da Palmada proíbe expressamente o uso de castigo físico. O alicerce da família. Do direito à convivência familiar
e comunitária. O ECA estabelece uma regra de ouro. A regra é direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de sua família. Isso inclui família natural e a família extensa ou ampliada. Exceção: a colocação em família substituta ou acolhimento institucional. São medidas excepcionais. Prioridade: a reintegração familiar sempre terá preferência sobre qualquer outra providência. A permanência em acolhimento institucional não deve se prolongar por mais de 18 meses, salvo exceção. Quando um novo lar se faz necessário, os institutos da família substitutiva ou substituta. Guarda. Finalidade: regularizar a posse de fato. Visa prestar assistência material, moral e educacional. Características: confere à criança a condição de dependente para todos os fins. Não impede o direito de visita dos pais. Tutela. Finalidade aplicada a menores de 18 anos, pressupõe a prévia perda ou suspensão do poder familiar. Características: o tutor administra a vida e os bens do tutelado. Implica necessariamente o dever de guarda. Adoção. Finalidade: criar um novo vínculo de filiação, atribuindo a condição de filho ao adotado. Característica: medida excepcional e irrevogável. Uma vez adotado, não se revoga e passa a criança ou adolescente a ter todos os direitos como pessoa e parte da família, ou seja, como filho de quem adotou. E assim ele vai desligar a criança de qualquer vínculo com a família biológica, ligando a nova família. Ferramentas para o pleno desenvolvimento. Do direito à educação, à cultura, ao esporte e ao lazer. Educação: é dever do Estado assegurar ensino fundamental, obrigatório e gratuito. Atendimento em creche e pré-escola. É obrigação dos pais ou responsáveis matricular seus filhos na rede regular de ensino. Cultura e esporte e lazer. O processo educacional deve respeitar os valores culturais, artísticos e históricos. Os municípios devem estimular e facilitar a destinação de recursos e espaço para programações culturais, esportivas e de lazer. Classificação para o futuro com proteção no presente do direito à profissionalização e proteção no trabalho. O ECA estabelece regras claras para o trabalho do adolescente. Regra geral: é proibido qualquer trabalho a menor de 14 anos, salvo na condição de aprendiz. A aprendizagem: a formação técnico-profissional deve garantir o acesso e a frequência à escola regular e ser compatível com o desenvolvimento do adolescente. Proteções: ao adolescente trabalhador é vedado trabalho noturno realizado entre 22 e 5 horas, perigoso, insalubre ou penoso, realizado em locais prejudiciais à sua formação moral e social, em horários que não permitam a frequência à aula. A rede que zela e protege: o sistema de garantia de direitos. A política de atendimento se concretiza por meio de um conjunto articulado de ações governamentais e não governamentais. Então nós temos conselhos dos direitos, órgãos deliberativos e controladores das ações, conselhos tutelares, a linha de frente no atendimento e proteção. Poder judiciário processa, julga e aplica medidas. Ministério Público fiscaliza a lei e promove ações judiciais. Defensoria Pública garante a defesa jurídica. Entidades de atendimento executam os programas de proteção e apoio. Esses são os direitos das crianças e dos adolescentes que acaba sendo protegido dentro dessa rede que zela e protege pela garantia dos direitos assegurados à criança e ao adolescente. O guardião dos direitos na comunidade, o papel do Conselho Tutelar, a definição dele está no artigo 131, órgão permanente e autônomo não jurisdicional encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. Principais atribuições:
atender crianças e adolescentes com direitos violados, aconselhar pais e responsáveis, aplicar medidas de proteção, encaminhamentos e apoio, requisitar serviços públicos em áreas essenciais, encaminhar infrações ao Ministério Público. Responsabilização com foco socioeducativo. Resposta ao ato infracional. Conceitos fundamentais. Ato infracional. Conduta descrita como crime ou contravenção penal. Inimputabilidade penal. Menores de 18 anos são sujeitos às medidas do ECA. Devido processo legal. Garante a defesa técnica, direito de ser ouvido e ampla defesa. As medidas socioeducativas. Artigo 112. Possuem caráter prioritariamente pedagógicos. Consiste na advertência, na obrigação de reparar o dano, na prestação de serviços à comunidade, liberdade assistida, regime de semiliberdade e internação, medida breve e excepcional. Ferramentas para cessar a violação de direitos, as medidas de proteção. Quando são aplicadas? Sempre que os direitos forem ameaçados ou violados por ação ou omissão da sociedade, do Estado, dos pais responsável ou pela própria conduta da criança e adolescente. Então, quais são essas ferramentas? Encaminhamento aos pais, orientação e apoio. Matrícula e frequência escolar, inclusão em programas de apoio. Requisição de tratamento médico-psicológico, acolhimento institucional e acolhimento familiar. Mais que uma lei, um compromisso contínuo. O Estatuto da Criança e do Adolescente representa um marco civilizatório para o Brasil, consolidando a doutrina de proteção integral. Os avanços são inegáveis, mas os desafios de sua plena implementação persistem. A garantia de um futuro digno para cada criança e adolescente exige a vigilância e o comprometimento incessante do tripé da responsabilidade: a família, a sociedade e o Estado. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Artigo 227 da Constituição Federal. E assim chegamos ao final desta aula, que trata justamente sobre um resumo do Notebook LM, uma ferramenta muito interessante que vale a pena você usar após conhecer o conteúdo efetivo da legislação ou material de estudo que se destina. Um forte abraço a todos e até breve.